convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia. Na primeira epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja aos Coríntios, no capítulo de número 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Estaremos lendo apenas 3 versículos. Estaremos lendo o versículo de número 15, o versículo de número 16 e depois o versículo de número 21. Aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 15 nos diz assim: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo de número 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Vamos nos colocar em pé. Quero pedir que o pastor Aguinaldo venha orar conosco, para que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que estamos na tua presença, Senhor, para realizar o culto que o Senhor mandou fazer, meu Deus. Reunimos aqui como igreja do Senhor, já temos louvado o teu nome, ouvido o Senhor falar conosco através do louvor. E agora o teu servo, ao ler esta palavra, meu Deus, estará ministrando. O teu Espírito ajude a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já tem orientado, Senhor. Nós, como tua igreja, estamos aqui para receber a tua palavra, a orientação que vem do Senhor. Manifeste no nosso meio, Senhor, da forma que tu queres, meu Pai. Fala ao nosso coração, usa o teu servo no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, nós estamos iniciando o ano, é a nossa primeira Santa Ceia do ano de 2015. E Deus colocou no meu coração, meus amados, nós meditarmos nesses minutos que nós temos a respeito da importância da Santa Ceia. Qual é a importância da Santa Ceia? Qual o significado da Santa Ceia? Será que o culto de Santa Ceia ou participar da Santa Ceia, será que é meramente estender a mão, comer um pedaço de pão, estender a mão, beber um pouco de suco de uva? Eu ouvi aqui atrás de mim, com certeza não. Será que todos nós compreendemos verdadeiramente a importância do culto de Santa Ceia? Será que nós entendemos o que simboliza este pedaço de pão? O que simboliza este suco de uva? Será que nós compreendemos verdadeiramente? Será que nós sabemos o porquê estamos reunidos neste santuário nesta noite? Ou será que nós viemos aqui por uma mera rotina? Porque é costume nós nos reunirmos
no primeiro sábado do mês para cantar hino, ouvir o pastor Samuel falar, comer um pedaço de pão, beber um copinho de suco de uva e voltar para casa. Paulo falando à igreja de Corinto, no capítulo de número 10, no versículo de número 15, Paulo diz assim: falo como a entendidos. Paulo estava dizendo assim: eu estou falando como alguém que não é mais ignorante da palavra do Senhor nosso Deus. Eu estou falando a pessoas que já conhecem a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo diz assim: eu estou falando a um grupo seleto de pessoas que conhecem a vontade do Senhor nosso Deus. Eu estou falando a pessoas que são entendidas da palavra do Senhor nosso Deus. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, hoje, como diz nosso pastor presidente, hoje é o culto da família de Deus. Hoje estão aqui reunidos os membros da igreja do Senhor, os membros do corpo de Cristo. Hoje nós estamos aqui porque nós entendemos, ou deveríamos entender, o porquê estamos aqui. Eu digo agora, como disse Paulo, eu falo esta noite a entendidos. Eu falo a um público, eu falo a um grupo seleto de pessoas que já conhecem a palavra do Senhor nosso Deus, que já conhecem a vontade do Senhor nosso Deus, que não são mais ignorantes das Sagradas Escrituras, mas que conhecem o verdadeiro valor, conhecem a verdadeira importância do culto de Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: será? Será que todos nós que estamos aqui, realmente nós sabemos a simbologia deste ato que dentro em breve estaremos participando? Será que nós sabemos o grande valor que é estarmos aqui neste santuário nesta noite, na presença desse Deus santo que os jovens adoraram? Os jovens adoraram a Deus com hino que diz que Deus é santo, não só é santo, mas é 1000 vezes santo. Aleluia. E nós viemos aqui, irmãos, para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós viemos aqui, meus amados, para lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós viemos aqui para comemorar, para lembrar o plano da salvação. Graças a Deus. Plano este que Deus fez antes mesmo da existência do mundo. Antes de existir o mundo, Deus fez o plano da salvação. Será que nós temos a consciência do que nós estamos realmente participando nesta noite? O Deus grande, Ele fez um projeto grande para a salvação da humanidade. E esse projeto incluiu o seu Filho Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós viemos aqui fazer nesta noite. Paulo diz assim: falam como a entendidos. Paulo diz: julgai vós mesmos o que digo. Paulo está dizendo: eu estou falando a entendidos, e vocês podem avaliar o que eu estou dizendo, se é realmente a verdade ou não, se é realmente a realidade ou não. Paulo, ele tinha convicção, porque ele
tinha ensinado a igreja de Corinto, ele tinha convicção que ele estava falando a entendidos. Ele falou: vocês podem avaliar, vocês avaliem se o que eu estou falando é a realidade, é a verdade ou não. Julguem vós mesmos o que eu estou dizendo. Versículo de número 16, Paulo agora faz aqui uma interrogação. Paulo faz uma pergunta: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Paulo chama a consciência, ou traz a consciência dos crentes de Corinto, dizendo a eles que o cálice é a comunhão do corpo de Cristo com o sangue de Cristo, da igreja do Senhor com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, é a comunhão dos salvos do Senhor. E eu fiquei pensando, meus amados, será que nós realmente sabemos a importância deste ato? Será que nós, quando estendemos a mão ao pão, estendemos a mão ao cálice, nós estamos conscientes do ato que estamos realizando? Os jovens cantaram: 1000 vezes santo. O nosso Deus é um Deus santo. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o ato que nós praticamos aqui é um ato de grande reverência, é um ato de grande santidade. Será que nós realmente compreendemos o que estamos fazendo aqui nesta noite? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que a primeira ceia, ou a primeira Páscoa, foi ordenança do Senhor nosso Deus ao povo hebreu, quando eles estavam ainda lá no Egito, quando o povo estava se preparando para sair. Deus já havia mandado ali as 9 pragas, e o Senhor Deus diz para Moisés: olha, diga para o meu povo, diga para o povo hebreu, para que eles sacrifiquem um animal, sacrifiquem um cordeiro, pegue o sangue deste cordeiro, passe nos umbrais das portas das vossas casas, porque esta noite eu vou mandar o meu anjo passar, e na casa que não houver sangue nas portas, ali haverá morte dos primogênitos. E ele diz: e a carne desse cordeiro vocês vão comer com pão sem fermento, com ervas amargosas, vão comer apressadamente, com a sandália nos pés, porque essa noite eu vou fazer coisa grande. Assim foi instituída a primeira Páscoa. Ali estava sendo instituída a primeira Santa Ceia. Para os judeus, a Páscoa, para os judeus, a Santa Ceia simboliza para eles o livramento da parte do Senhor nosso Deus. Porque à meia-noite diz a Bíblia Sagrada que o anjo do Senhor passou, e aonde não havia sangue aspergido na porta, ali naquela casa houve a morte de todos os primogênitos. Mas na casa dos hebreus, que havia ali sangue nos umbrais das portas,
o anjo, ele passou direto, ele não o levou à morte. Houve livramento da parte do Senhor nosso. Aonde tem sangue espargido, tem livramento da parte. Para os hebreus, significava livramento da parte do Senhor nosso Deus, livramento da morte. E naquela mesma noite, Faraó libertou o povo hebreu, mandou o povo hebreu ir embora. Ele libertou o povo da escravidão. Para o judeu, a ceia ou a Páscoa significa a libertação da escravidão. Para ele significava uma nova vida. Agora não mais escravos do Egito, mas agora livres para poder fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Não só livramento da morte, mas libertos da escravidão. Não só libertos da escravidão, mas agora eles iriam viver uma novidade de vida. Eles estariam vivendo uma nova vida a partir do momento da celebração daquela primeira Páscoa. Mas quando estudamos a Bíblia Sagrada, e nós vamos correr, a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, tomou a forma corpórea de homem e veio até aqui à terra e cumpriu o seu ministério. E nos seus últimos dias do seu ministério terrestre, ele se junta com os seus discípulos e vai comemorar ali aquilo que seria a sua última Páscoa. Aquilo que seria para o Senhor Jesus a sua última Santa Ceia, se nós podemos assim dizer, com Jesus em forma corpórea de homem. Jesus, ali, ele, juntamente com os seus discípulos, ele come o pão, ele bebe o vinho e diz: olha, nunca mais eu vou comer com vocês o pão e nunca mais eu vou beber com vocês o vinho aqui nessa terra. A próxima vez que nós vamos cear vai ser lá no reino dos céus. Porque Jesus disse: olha, está chegando a minha hora, está chegando a hora de ser cumprida em minha vida, disse Jesus, aquilo para o qual eu fui enviado. Está chegando a hora da minha crucificação. Está chegando a hora que eu vou ser pregado em uma cruz. E assim foi com o Senhor Jesus. Jesus foi crucificado. E João Batista, quando viu o Senhor Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 10 do livro aos Hebreus, ele diz que o sangue de animais não pode tirar o pecado. O sangue de animais apenas encobria o pecado. Por isso, teria que ser feito anualmente aquele sacrifício. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele fez um sacrifício eterno, um sacrifício único, um sacrifício que, através do sacrifício de Cristo, foi tirado o pecado da humanidade e foi colocado sobre o Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é isso que nós viemos aqui lembrar nesta noite. Para nós, o culto de Santa Ceia tem um simbolismo todo especial. Paulo diz, na sua primeira epístola aos Primeiros Coríntios, no capítulo 11, que o Senhor Jesus disse: olha, fazei isto em memória de mim. Esta noite nós nos reunimos aqui. Esse culto, eu tenho sempre dito que esse culto aqui foi o único culto que Jesus mandou que fosse realizado. Foi o culto de Santa Ceia. Jesus disse: fazei isso em memória de mim.
todas as vezes que nós nos reunimos nesse santuário e aqui fazemos reuniões para participarmos da mesa santa do Senhor, nós estamos lembrando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Estamos lembrando que o justo Jesus, aquele que jamais cometeu pecado, ele foi crucificado em uma cruz por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Ele tomou sobre si as nossas culpas. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E aquela cruz que não era dele, mas aquela cruz que era minha, aquela cruz que era sua, aquela cruz que era nossa, ele tomou para ele. Ele se fez pecado por nós, embora não sendo pecador, tomou sobre si os nossos pecados e foi pregado naquele madeiro. Glória a Deus. E ali, Jesus, por mim, por você, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Aleluia. E aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário serve até o dia de hoje para purificar a vida do mais vil pecador. Aquele que crê no sacrifício vicário da cruz, no sacrifício de Jesus, ele recebe uma lavagem do sangue do Senhor Jesus e tem todos os seus pecados perdoados. Não é que o sangue de Jesus tinha poder, não. O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar pecados, para limpar o pecado de todo vil pecador que crê no sacrifício da cruz do Calvário. É isso que nós nos reunimos aqui esta noite para lembrar o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Seu corpo foi pregado naquela cruz. Ele se deixou pregar, ele se deixou crucificar por minha causa, por tua causa. Glória a Deus. Porque ele viu a minha vida, porque ele viu a tua vida, porque ele viu a nossa vida, ele se deixou crucificar. Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, Jesus se deixou crucificar na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue para remir, para resgatar a nossa vida. Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para mudar a história da minha vida, para mudar a história da tua vida. Graças a Deus. Jesus, que é o verdadeiro sacrifício. Jesus, que não é mais um símbolo, mas é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu para nos trazer a libertação. Ele morreu para nos libertar do mundo e das garras do inimigo. Jesus nos trouxe, através do seu sacrifício, uma mudança de vida. Jesus nos trouxe uma mudança de história. Jesus nos liberta da escravidão do mundo e da escravidão do pecado. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É isso, e é para isso que nós nos reunimos aqui nesta noite, para lembrar o sacrifício que Jesus fez por mim e por ti, que foi realmente o verdadeiro sacrifício. Os sacrifícios anteriores, os sacrifícios que eram feitos na lei, eles eram apenas um símbolo, uma tipologia do verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacerdote da antiga dispensação, todos os anos, tinha que oferecer ali animais para encobrir o pecado dos homens, mas Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício, e com o seu sacrifício ele tirou o pecado de toda a humanidade. Não se faz mais necessário espargir sangue de cordeiro, não precisa matar mais a ovelha. O verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo já foi crucificado na cruz do Calvário.
Jesus fez por mim, e isto Jesus fez por ti. Nós vamos aqui lembrar, amados, que Deus, com o seu amor eterno, Ele mandou o que Ele tinha de mais precioso lá no céu, que era o seu Filho. Deus mandou aqui na terra para resgatar a minha vida, para resgatar a sua vida. E é isso que também nós lembramos aqui esta noite, quando participamos da mesa santa do Senhor. Nós lembramos do amor de Deus para com a nossa vida. E escute, o amor de Deus não foi coletivo, o amor de Deus foi individual. Glória a Deus. Deus viu a minha vida, mas Deus viu a tua vida também. Talvez eu não saiba o teu nome, a tua condição, mas o Deus que nós servimos, Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E foi por causa disso que Ele mandou o seu Filho Jesus para vir aqui à terra, cumprir o seu plano de salvação, e o seu Filho morrer na cruz do Calvário, porque Ele amou. Deus amou a mim, Deus amou a ti. É isso que nós íamos lembrar aqui nesta noite, do sacrifício de Jesus Cristo e do amor do Senhor nosso Deus. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e no versículo de número 26, que dentro em breve pastor Valdir Alves está fazendo toda a leitura oficial concernente a este cerimonial. No versículo 26, Paulo escreveu dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Compreende a importância desse ato? Não apenas comer um pedaço de pão, como um copinho de suco de uva, não. Quando você participa da mesa santa do Senhor, você está anunciando que o Senhor, a senhora que você aceitou a morte que Jesus teve lá na cruz do Calvário para remir os seus pecados. Anunciais a morte do Senhor. E não só isso, está anunciando que Jesus Cristo está por vir. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, quando nós participamos da mesa santa do Senhor, nós estamos dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, meus amados, é uma coisa que me chamou a atenção. No versículo de número 21, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, e no versículo de número 21, Paulo diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu quero meditar um pouquinho junto com os irmãos da importância que tem o cálice do Senhor, da reverência, e mais do que reverência, da santidade que é participar da mesa santa do Senhor. Aleluia. Paulo, ele está dizendo que lá em Corinto haviam alguns entendidos. Compreende o que Paulo está dizendo? Na igreja de Corinto haviam alguns que estavam participando da mesa do Senhor, mas sem condições de estar lançando mão ao pão
e lançando mão ao cálice. Porque as suas condutas, as suas atitudes, não lhes dava este direito. Paulo diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Paulo está dizendo: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e ser participante da mesa dos demônios. Paulo dizia ali que havia entre os crentes de Corinto, havia ali entre os entendidos, alguns que não estavam discernindo mais o certo do errado, não estavam mais discernindo ou distinguindo o santo do profano. Para eles, participar da mesa do Senhor ou participar da mesa dos demônios era a mesma coisa, não fazia diferença nenhuma, não tinha importância nenhuma estar sendo participante das orgias, participante ali dos pecados, e depois vir e se assentar e participar da mesa santa do Senhor. É exatamente isso que Paulo estava dizendo, meus amados, que havia alguns que não estavam mais discernindo o santo do profano. Abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo de número 20, Isaías capítulo de número 5 e o versículo de número 20. Isaías capítulo de número 5 e versículo de número 20. Diz assim a palavra: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que fazem da escuridade luz. Ai dos que fazem da luz escuridade. Ai dos que fazem do amargo doce. Ai dos que fazem doce o amargo. Paulo diz que nos últimos tempos haveria alguns que teriam para si doutores que pregariam para eles aquilo que eles gostariam de ouvir. Não pregariam a santa palavra de Deus, mas, como nós dissemos ali à tarde, seriam os falsificadores da palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados, nós estamos vivendo esses últimos dias da igreja aqui na face da terra. Estamos vivendo momentos onde existem muitos por aí que não estão mais sabendo distinguir o certo do errado. E eu estou dizendo a entendidos, eu estou dizendo a muitos que têm na placa ali igreja evangélica, e cuidado, alguns colocam até Assembleia de Deus. Alguns que estão fazendo da escuridade luz, do amargo doce, do errado certo. E para aqueles que não são falsificadores da palavra de Deus, estão dizendo: isso aí é coisa do passado. Isso aí são aqueles crentes retrógrados. Nós temos que nos modernizar. Cuidado, que modernizar é diferente de se mundanizar. Alguns estão por aí, e Paulo diz que na igreja de Corinto, entre os entendidos, tinha alguns que participavam da mesa dos demônios
e depois vinham participar da mesa do Senhor. Tenhamos cuidado, meus amados. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, e estou caminhando para o término. No versículo 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 30, Paulo diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem. E pastor Sérgio, nós temos todos os meses essa palavra, e eu fiquei lendo novamente esse texto, e eu fiquei abismado, eu quase caí da cadeira, quando eu compreendi que Paulo estava dizendo. Paulo diz assim, por causa disto, Paulo diz, existe entre vós, mas Paulo diz que são muitos. Ele não disse poucos, ele não diz alguns, Paulo diz muitos, muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem. Muitos, pastor Sérgio, não são poucos. Meu querido irmão, esta noite o Espírito Santo de Deus fala dele ao teu coração: desperta tu que dorme. Há muitos, diz Paulo, mas eu fiquei pensando, mas por causa de quê, irmão Paulo? E no versículo de número 29, Paulo diz assim, perdão, no versículo de número 27, Paulo diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está dizendo que existem muitos fracos, existem muitos doentes, existem muitos que dormem, porque não estão discernindo o corpo do Senhor. Estão comendo o pão, bebendo o cálice do Senhor indignamente. Indignamente, isso quer dizer, sem condições, aos olhos do Senhor nosso Deus. Não é aos olhos do pastor, não é aos olhos do dirigente, não é aos olhos do teu líder, não, é aos olhos daquele Deus santo, mil vezes santo. Por causa disso, porque estão comendo pão, bebendo o cálice do Senhor indignamente, é que existem muitos fracos, é que existem muitos doentes, é que existem muitos que dormem. Por quê? Porque estão participando da mesa de Satanás, estão participando dos pecados lá no mundo, estão participando de coisas que Deus não tem se agradado. O pastor não viu, a tua mãe não viu, o teu pai não viu, teu esposo não viu, tua esposa não viu, mas Deus viu e não se agradou. Estás aqui conosco esta noite, porque se Deus me mandou falar essa palavra, é porque alguém precisa ouvir. Você está aqui, está lançando mão do pão, está lançando mão do cálice, mas está fazendo indignamente. Porque o que come e bebe indignamente, Paulo diz, come e bebe para a sua própria condenação. Não está discernindo o corpo santo do Senhor. Para estes, participar da Santa Ceia se tornou uma rotina, se tornou uma mesmice, é um ato mecânico. Venho, me sento, como um pedaço de pão, bebo um pouquinho de suco de uva e depois vou participar das mesas ou da mesa de Satanás.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo está dizendo: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não está compreendendo a gravidade do ato que está cometendo, comendo e bebendo indignamente. Abra sua Bíblia comigo. Livro aos Hebreus, capítulo de número 6. Preste atenção, porque Deus continua falando neste lugar. Capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, é impossível que os que já provaram o dom celestial, é impossível que os que se fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível que os que já provaram a boa palavra de Deus, é impossível que os que já provaram as virtudes do século vindouro recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Compreende a gravidade do que está fazendo? Novamente diz o escritor aos Hebreus: estão crucificando o Filho de Deus, e novamente estão expondo ao Senhor Jesus ao vitupério. O assunto é sério, meu amado irmão. O assunto é sério, minha amada irmã. O assunto é sério, meu jovem. Eu não conheço a tua vida, eu não sei como é que foi o teu final de ano, eu não sei o que fizeste, o que deixaste de fazer, mas a palavra do Senhor Deus está dizendo nesta noite: é impossível, não pode. Aqueles que já são participantes da palavra, aqueles que já receberam a luz de Cristo, aqueles que já são participantes do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, não podem novamente ser participantes da mesa dos demônios, não podem ser participantes das orgias lá no mundo e depois vir aqui no primeiro sábado do mês se assentar, lançar a mão do pão, lançar a mão do cálice. Você está crucificando novamente o Filho de Deus, está submetendo o Filho de Deus ao vitupério novamente. Porque o que come e bebe indignamente, diz Paulo, come e bebe para sua própria condenação. Paulo diz assim, e com esse versículo eu vou terminar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, Ouviste a minha voz? Eu tenho você faz
Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar os nossos diáconos para que venham até aqui à frente.